Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Unifev em Pauta, começando agora aqui na telinha da TV Unifev, para te atualizar do que tem acontecido na instituição. E o conteúdo do programa de hoje você já confere logo a seguir. E a Unifev, por meio dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, realizou em setembro um bate-papo ao vivo pelo YouTube com a votuporanguense e diretora de negócios em varejo do Google Brasil, Gleide Salvanha. A gente vê agora trechos desse evento online para vermos um pouquinho de como foi. É com muita alegria, muito prazer que nós estamos juntos hoje em mais uma live da Unifev. E temos o prazer de receber aí como nossa convidada uma votuporanguense, que faz muita questão de falar que é uma votuporanguense. Então eu queria agradecer em nome das coordenações, destes cursos, das nossas coordenadoras Vanessa Zeituni, Lilian Sanches, a Gleide Salvanha por ter aceitado o nosso convite. Então falar um pouquinho, Gleide veio falar para nós hoje sobre cultura Google e cultura da inovação. E aí falar um pouquinho da trajetória da Gleides, A Gleides é uma pessoa que tem uma participação muito bacana na minha carreira, por conta de ter me acolhido, Foi o primeiro lugar que eu morei em São Paulo quando fui estudar. Morei com a Gleides, então a gente teve essa oportunidade de se conhecer e realmente queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e poder compartilhar tanto conhecimento conosco nessa noite. Então, a Gleides, como eu já disse, é votuporanguense, se formou em Publicidade e Propaganda pela FAAP, fez Matemática Financeira e MBA em Marketing na FIA USP. Hoje é diretora de negócios do Google Brasil para o segmento varejo. Iniciou sua carreira em marketing na Nestlé e logo depois morou por um ano na Suíça para estudar francês. De volta ao país, se consolidou como profissional de mídia em agências de publicidade como o W Brasil, McCann Erickson, Young Rubicon, fechando o ciclo como VP de mídia e atendimento na Publicis. Ganhou prêmios como Caboré, Prêmio Veículos de Comunicação, além do Prêmio Abril de Mídia, Max Mídia e Prêmio Estadão. E no Google ganhou 2 Golden Awards, importante premiação interna, E neste ano de 2020, acho que antes de ontem, inclusive, a Gleides recebeu uma importante premiação, uma homenagem, um título de Women to Watch 2020, um prêmio referência no reconhecimento da força feminina dentro das organizações e que já está presente em diversos países depois de ser idealizado nos Estados Unidos. Foi representante brasileira no júri do Festival de Cannes, também no Festival de Mídia da Latam em Miami, e há quase 7 anos no Google, atuou também na área de negócios para agências, educação, passou por várias áreas aí e participa do Comitê de Mulheres e do Comitê LGBT do Google. Então, Gleides, ufa, que currículo, cheio de coisas muito bacanas para serem compartilhadas com nossos alunos. A gente perde até o fôlego, de tanta coisa boa que você já fez e ainda está fazendo. Então, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente essa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Manu. Obrigada mesmo pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês. Eu sempre me sinto muito mais nervosa quando eu falo para Votuporanga, porque eu não posso errar, Na minha cidade eu não posso errar. Mas é um prazer mesmo poder compartilhar um pouquinho, enfim, dessa vida louca que a gente gosta, Com certeza. Então, Gleides, acho que pra gente começar, bacana, eu falei aí da sua bio toda, mas é bacana os alunos conhecerem, saber um pouquinho da sua formação e da sua trajetória, como a gente estava até conversando enquanto a gente estava se preparando, que quantas coisas, que você já fez, quantas coisas que você passou aí na sua trajetória para chegar onde você está hoje, Eu acho que, como talvez a maioria dos profissionais ou os estudantes que estão aí nos vendo pelo YouTube, essa plataforma que eu adoro, essa trajetória ela é longa, ela tem barreiras,
para todo mundo, né? Então, quando você lê assim a minha história, o meu currículo, a minha bio aí rapidamente, fica bonito, mas no fundo, a gente tem que passar por muita provação, né? Eu entendi muita coisa, inclusive, sobre as quais eu passei depois que eu cheguei no Google e fiz parte do Comitê de Mulheres, né? Então, eu saí de Votuporanga para fazer faculdade. Aliás, eu fiz um ano de Unifev, de administração, antes de ir para São Paulo, antes de vir para cá. E então decidi começar tudo de novo, fiz cursinho e prestei publicidade. E enquanto eu estava estudando e fazendo cursinho, enfim, eu tinha que trabalhar e trabalhei em vários lugares. Fui recepcionista de uma seguradora, até chegar numa área de marketing da Sul América, inclusive, que era muito pequenininha e redigia, fazia redação de textos para o jornalzinho interno. E uma vez eu parei na Nestlé para preencher um currículo e entrei no meu primeiro ano de faculdade. Eu já consegui um estágio na Nestlé. Fui admitida por 2 mulheres incríveis e assim, competindo com gente que já estava no 3º ano, então foi incrível, assim. E aí depois tudo começou, né? Um ano na Nestlé, eu tive essa oportunidade de morar na Suíça. Um trainee, então, amigo meu, Marcelo Melchior, que hoje é o presidente da Nestlé, conversando, eu disse para ele que eu gostaria de morar fora e ele arrumou um estágio para mim, na verdade não um estágio, uma bolsa na escola que ele tinha estudado. Então eu fiquei 1 ano na Nestlé, eu estudei francês, eu prestei o diploma, eu consegui o diploma de francês, estudei muito, mas eu trabalhava na escola, eu trabalhei em restaurante, eu juntei um dinheiro para viajar depois. E aí quando eu voltei realmente, que eu retomei a faculdade, eu tranquei, e a gente volta assim achando, puxa, foi super bacana a Suíça, mas foi penoso também, né? Porque eu já estava aqui estudando, eu trabalhava na Nestlé, de repente eu saio e passo a fazer trabalhos que eu não fazia, eu nunca tinha feito, ser garçonete, essas coisas, ser monitora de alunos pequenos. E aí quando eu voltei, eu falei, nossa, agora eu falo francês, né? Vou arrumar um emprego. Eu fiquei 2 anos fazendo promoção. Então eu era promotora de vendas no Mapping, que nem existe mais, vendi muito óculos Ray-Ban lá no Mapping. Eu fui promotora de vendas nas Olimpíadas de Atlanta, eu vendia bandeirinha em posto de gasolina, porque, enfim, a gente precisava trabalhar, né? Todo mundo precisa. E fazendo faculdade. Até uma hora que eu consegui um estágio na Unilever, e precisando muito desse estágio, né? Meus pais sempre me ajudaram com a faculdade, mas São Paulo não é uma cidade para amador, né? Já vi que a dona Lucia tá lá no YouTube, viu? Já olhei, já. Ah, é? Você tá acompanhando, né? Foi minha professora. Ela sabe, tudo que eu vou contar aqui, ela sabe bem. E a Unilever, sem mais nem menos, um dia antes, uma semana antes de eu começar o estágio, cancelou o estágio. E nesse tempo, eu aqui em casa, no apartamento, não nesse, né, onde eu morava, numa república com amigas, o telefone tocou e quando eu atendi era um diretor de criação da W Brasil. Procurando na verdade não era uma votuporanguense, era uma homônima. Ele procurava a Vera Salgado, que alugou o telefone na época para nós, só que a Vera Salgado dele era uma produtora e a minha era a nossa amiga Verinha aí de Votuporanga. E quando ele entendeu, porque naquela época o telefone estava na lista, né? Então ele pegou pelo endereço, porque ela morava na mesma rua que eu. E quando eu perguntei quem era, ele falou, é um diretor da W Brasil, diretor de criação da W. Eu falei, da onde? A W Brasil na época, a maior agência. E aí eu pedi um estágio e depois de 20 dias, como eu queria mídia... Não me engano, né? Foi uma ligação. Eu estava no lugar certo na hora certa. Na verdade, eu estava saindo para entregar um resultado de exame que eles faziam para o estágio da Unilever. O telefone tocou e voltei. Só que eu falei para ele, puxa, eu quero conhecer. Ele falou, não, pode vir. Bati um papão com ele, mas eu estava, teoricamente, começando o estágio na Unilever. Quando eles cancelaram o estágio, eu liguei para ele e falei, então não vai rolar mais o estágio, se tiver um estágio aí. E tudo começou, estagiei lá 3 meses de graça, né? Porque na época, estou falando aí de alguns anos, não era remunerado.
E depois eu fui para o Unibanco, onde eu estagiei, agora aí remunerado pelo CIEE, que existe até hoje, né? Uma central de estágios. E voltei para a W, e aí entre indas e vindas, fiquei lá 12 anos. Passei pela Macan, fui depois para a Young, um pouco disso que você contou aí, né? Fui para a Publicis e estou no Google. Mas fiquei aí muitos anos no mercado publicitário. Só quando eu cheguei no Google, que eu comecei a participar do comitê, que eu entendi como o caminho foi longo, como eu passei por coisas que eu não imaginava ou não sentia, né? Porque a gente vive ainda numa sociedade bastante machista, e tem segmentos de trabalho, e a publicidade ainda é um deles, machista ainda. Quando você pega as principais agências de criação, talvez a gente tenha uma diretora de criação mulher, ou duas que eu conheça, com tantas agências, né, que são VPs de criação. Então ainda é um mercado de muitos homens, muitas mulheres, mas não no cargo de criação. E aí eu entendi um pouco tudo que eu tinha passado nesse mundo, tomei consciência, porque o que acontece é que quando a gente entra num trabalho, você quer muito, você faz absolutamente tudo para dar certo, né? Tudo que é lógico, ético e está dentro dos seus valores. Mas os assédios morais que às vezes acontecem, você passa por cima porque você precisa daquele trabalho, né? Ou as brincadeiras que você deixa passar, mesmo com quem está do seu lado. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que os jovens e os estudantes que estão nos ouvindo, meninas, homens, mulheres, têm que pensar nessa jornada, no que todo mundo enfrenta todos os dias e não deixar essas barreiras ou essas coisas passarem o que todos querem fazer, que é o objetivo de chegar aonde vocês querem, né? Homens, principalmente, entendam mulheres, e mulheres defendam seus direitos, porque às vezes, sem julgamento, as pessoas fazem coisas deste mundo patriarcal que excluem as mulheres. Quantas reuniões eu não participei e era muito interrompida, né? Parece que e a gente acha que é normal e não é, né? Não é. Eu me lembro de brigas, enfim, um ex-chefe, né? Foi nessa época, uma das épocas que eu saí da W, me enfrentando ou me tirando de pontas porque queria mais poder. Então, assim, esse mundo não cabe mais essas coisas pelas quais eu passei. Então, eu gosto de contar isso porque eu demorei para ter consciência sobre isso, e agora que eu tenho, primeiro, que eu não gostaria que ninguém passasse, segundo, que eu não deixo ninguém do meu lado passar, e terceiro, que eu quero mais é reverberar e escalar para essas mulheres que estão começando no mercado de trabalho, se atentem para isso, e para que esses homens que também estão começando ou já estão no mercado, homens e mulheres, também se atentem para os direitos de todos, né? As mulheres são maioria nesse país e são minorizadas. E isso está errado. Isso é uma evangelização, digamos assim, né? Uma educação que tanto homens quanto mulheres, porque muitas vezes nós também somos machistas, precisamos ter para ter um mundo melhor, um mundo de oportunidades para todos e um mundo de equidade, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória até chegar no Google e entender tudo isso e participar do Comitê de Mulheres e hoje eu sou madrinha do Comitê LGBTQIA+, justamente para ajudar essa comunidade também a se defender. Acho que todos sabem que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Por exemplo, trans tem uma média de vida de 35 anos. Então, assim, o mundo é feito para todos, todo mundo tem que ter oportunidade e com equidade, né? Então, essa é um pouco da minha história até aqui. Muito bom, muito bom. E aí, Gleides, e hoje, então, agora, atualmente no Google, o que você anda fazendo, o que você quer
trazer nessa noite, nessa live para a gente, compartilhar essa questão da inovação que é tão discutida, tão falada, né, há tanto tempo, mas eu acho que Google é um nome muito forte na nossa vida hoje, né? Quem não usa, né? Todos Sim. Nós somos usuários, clientes de alguma forma. E aí você está nessa área direcionada para o varejo, né? Então, o que você pode nos dizer um pouquinho dessa cultura? O que o Google está buscando aí para essa área aqui no Brasil? Eu acho até que antes de falar do varejo, a gente pode falar, mas eu acho que vale a gente falar um pouquinho de como o Google contrata e retém talentos. Porque quando a gente olha e entende os passos, eu acho que é interessante para quem está nos assistindo se preparar, seja para ser um funcionário, seja para empregar pessoas, né? Porque essa cultura de inovação, ela ajuda muito na criatividade, na colaboração, e tem coisas muito interessantes que eu só entendi depois que eu estava dentro do Google, coisas que, para mim, às vezes parece que só acontece lá, né? Então, o que o Google faz é tentar seguir 9 princípios que a gente chama dos princípios de inovação, né? Então, esses 9 princípios são divididos em 3 pilares. Então, tem um pilar de aquisição e retenção de talento. Então, talvez esse seja o mais importante. Toda vez que a gente contrata uma pessoa, o processo de contratação ele é demorado, ele é justo, passa por vários entrevistadores, pessoas que estão acima daquela vaga, abaixo ou pares. É um colegiado que contrata, então essa é uma parte muito importante. O segundo pilar é o jeito que a gente trabalha, como a gente compartilha, e o terceiro é um pouco sobre inovação e cultura e como é que a gente faz com que isso aconteça, né? Então, eu acho que para começar falando de contratação e retenção, e aí você vai me interrompendo, enfim, se a gente tiver perguntas, Manu. Claro. Quando a gente traz um candidato ou a gente analisa, é claro que tem a área de RH, os recrutadores, mas as pessoas do Google que vão entrevistar esse candidato, primeiro fazem muito treinamento, né, para a gente entender como entrevistar uma pessoa, primeira coisa. Depois, a gente tem todos os atributos que a gente precisa conhecer desse candidato, né? Então, desde qual é a capacidade cognitiva dele, qual é o conhecimento específico que essa pessoa tem para a função, algumas características de liderança, porque em algum momento essa pessoa, crescendo na carreira, será um gestor, né? E uma característica a gente chama de Googliness. E Googliness significa entender se a pessoa é do bem, se ela consegue entrar e manter a cultura do Google, que é essa cultura de compartilhamento, essa cultura de que todos trabalhamos juntos. Então, isso é muito importante. A competitividade existe, mas ela tem que ser sadia. Quem participou pôde aprender sobre a cultura de inovação do Google, uma das maiores empresas do mundo, quando o assunto é serviços online. Além disso, a multinacional é reconhecida por sua estrutura organizacional e principalmente pelos seus processos de gestão de pessoas. O vídeo completo desse bate-papo incrível está no canal da Unifev lá no YouTube, Unifev Votuporanga. Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal e ativar as notificações. E mudando de assunto agora, como afiliada da TV Brasil, a TV Unifev iniciou a transmissão dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol para a região de Votuporanga. Em acordo assinado dia 28 de setembro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, concedeu os direitos de transmissão da Série D do Brasileirão à TV Brasil, emissora pública gerida pela empresa Brasil de Comunicação, EBC. Competição que abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, a Série D deste ano tem 42 partidas transmitidas pela TV Brasil. O canal é responsável pela captação e geração de imagem destes jogos. São 2 partidas por rodada na grade da emissora. Além da televisão aberta, os 42 jogos vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.
E o Unifev em Pauta agora vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, então fica aí. Te espero, até já. E o Unifev em Pauta já de volta, iniciando agora o segundo bloco desta edição do programa. Antes falamos e mostramos também um pouco de como foi o bate-papo online com a diretora de negócios do Google Brasil, Gleide Salvanha, realizado por meio dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda da Unifev. Falamos também da transmissão dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol para a região de Votuporanga pela TV Unifev, como afiliada da TV Brasil. E a gente inicia este segundo bloco do Unifev em Pauta falando do concurso cultural da Unifev, que vai premiar estudantes com bolsas de estudo de até 100%. Chamado Expressão de Talento e Criatividade, esse concurso é destinado aos alunos da terceira série do ensino médio de escolas públicas e particulares, e também de cursinhos pré-vestibular. O professor doutor Oswaldo Gastaldon, reitor da Unifev, falou com a gente sobre isso. É mais um incentivo para a comunidade, né, que pretendam entrar na instituição, na universidade a partir do ano que vem, né? É um concurso cultural que vai mexer assim com a criatividade, com as ideias das pessoas, né? Respondendo uma questão básica, né? Por que eu quero ser Unifev? E com isso, aquilo que for considerado os mais criativos, aqueles mais inovadores, poderão concorrer a 5 bolsas de até 100%. As inscrições todas abertas para que as pessoas efetivamente participem, né? E botem à prova a criatividade e a capacidade de imaginação que essas pessoas têm, bolando aí uma frase bastante interessante e bastante criativa. O regulamento completo pode ser acessado no site unifev.edu.br/concurso cultural. Mais informações podem ser obtidas no telefone 17 3405 9999, ramal 904. E outro assunto importantíssimo da instituição é que as inscrições para o vestibular Unifev estão abertas. A novidade deste ano é que a prova vai ser 100% online e sem taxa de inscrição. Além das diversas opções de cursos em 4 áreas do conhecimento, a instituição vai oferecer a partir do ano que vem a graduação em artes visuais e os tecnólogos em estética e cosmética, jogos digitais, sistemas para a internet e segurança da informação. Os candidatos podem se inscrever no site unifev.edu.br/vestibular. O vestibular é válido para todos os cursos, exceto medicina, cujo processo seletivo é realizado no meio do ano. Este ano, a prova consiste em uma redação. À medida que a pessoa se inscreve, né, automaticamente ele já tem a liberação de um tema, de uma redação, que ele pode desenvolver isso, né? E ele tem várias oportunidades, é importante que ele leia, né, todas as dicas que tem ali, todas as informações a respeito. Feita a redação, é tudo enviado eletronicamente, é tudo feito ali no site. Ele recebe essa informação de volta, né, de como foi o resultado dele. É tudo muito rápido isso, e ele já estará apto depois para fazer a matrícula no curso que ele desejar. E aqui no Unifev em Pauta, a gente fala também da Rádio Unifev 96,5. Todo domingo tem programa especial na Rádio Biografia 96, que a cada semana traz um artista diferente para agitar o finzinho do final de semana. Quem conta pra gente agora sobre o artista desse domingo é o Zé Neto. Conta aí, Zé. Fala pessoal da TV Unifev, sou eu, Zé Neto, locutor e programador musical da Rádio Unifev. Vim falar sobre o Biografia 96, programa especial que acontece todos os domingos às 5 horas da tarde. E neste final de semana, dia 18 de outubro, temos a banda californiana Red Hot Chili Peppers, ou Red Hot para os íntimos, banda que surgiu no início dos anos 80, para ser mais exato, em 1983. E virou um grande sucesso apenas nos anos 90. Para você que não conhece, o Biografia 96 é uma linha do tempo. As músicas vão entrando em ordem cronológica. Começamos do primeiro álbum do Red Hot lá em 1984 e vamos até o último álbum em 2016, último álbum de inéditas dos caras. Então, sintonize 96,5, curta a nossa programação, tenho certeza que você vai se surpreender. Beleza? Até mais!
Valeu, Zé. Fica o convite então para curtir esse especial na Rádio Unifev 96,5. E agora o Unifev em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você confere outras notícias da Unifev na próxima edição do programa. Grande beijo e a gente encerra com o som. Curta aí. Tchau, tchau. A teenage ride with the baby inside, getting high on information. Buy me a star on the boulevard, it's Californication. Where to go? Space may be the fine